Muito bem, então retornando aqui para o nosso Gênesis capítulo 23. Eu já vinha com uma linha de direção nesse capítulo desde terça-feira à noite, e eu não estava satisfeito com a maneira como estava caminhando o desenvolvimento da mensagem. Esse não é um texto simples. Pessoas muito mais qualificadas do que eu comentam que esse é daqueles bons capítulos que a gente pula, né? Que a gente lê e vamos para o 24, vamos para o outro. E eu li bastante coisa de outras pessoas, material meu, e no final, ontem à tarde, mudou completamente a direção. Não digo completamente, mas uma boa parte do trabalho mudou, e agora completamente mudou a introdução desse trabalho. Eu não ia, até ontem à tarde, começar falar sobre esse momento da nossa querida Sara, afinal, na verdade, esse final de trajetória de vida de Sara. Eu ia começar de outra forma, mas acredito que Deus encaminhou a coisa nessa direção. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, diz assim: Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Aí a gente pode pensar, né, pastor, mas o que tem a ver a morte de Sara com isso? Não sei, vamos ver daqui a pouco. Não satisfeito, vamos ver um outro verso correlato a esse. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 a 18. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Amados, essa é a nossa esperança. Amém? Mesmo? Você lembra disso aqui? Você tem lembrado disso aqui? Que ao ressoar da trombeta, o próprio Deus, o texto diz que Ele descerá dos céus, e os mortos em Cristo, aqueles que já morreram antes de nós, crendo em Jesus, o texto diz que eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que ainda estivermos vivos, seremos juntamente com eles arrebatados. Estaremos então com o Senhor em glória. Assim estaremos para sempre com Ele. É o que diz a palavra do Senhor. Consolem-se. A ideia de encorajem-se. Lembre um ao outro. Olha, você vai para o céu. Se você crê em Jesus, você estará com Cristo no céu. Talvez hoje ainda, porque a gente não sabe quando será. Estaremos com o Senhor na sua glória, porque é Ele quem diz isso. Encoraje-se. Fique contente, animado. Nós lembramos disso, irmãos? Nós lembramos que podemos não chegar em casa hoje porque o Senhor pode finalizar esta promessa. Ainda hoje, antes de chegarmos em casa, temos um encontro com Cristo nos ares. A gente, na verdade, honestamente, nós não pensamos nisso. A não ser quando o pastor lembra. Quando falamos nisso aqui na igreja. Talvez você nunca tenha lido esse versículo na tua Bíblia. Talvez você nem sabia disso. Mas está aqui. E até confessa crer no Senhor Jesus. Pois é. E eu quero começar a nossa mensagem sobre a morte de Sara com uma pergunta. Você está pronto para se encontrar com Deus?
Se o Senhor Jesus viesse hoje te buscar, agora, você está pronto para o encontro com o Senhor? Nesses padrões que vimos no texto aos Coríntios e aqui aos Tessalonicenses. Vamos mesmo sentados, fechar nossos olhos e orar. Santo e amado Deus, muitíssimo obrigado, ó Pai, pela Tua misericórdia, que se renova de forma tão intensa e diária sobre nós. Muito obrigado pela vida de cada pessoa aqui, os que nos visitam, que a Tua graça se estenda sobre essas pessoas e que sejam atingidas pela Tua palavra. Cada um de nós, ó Deus, que sejamos confrontados pela Tua palavra e nos coloquemos dispostos, ó Pai, ao arrependimento, à mudança, ao crescimento espiritual. Fala conosco, ó Deus, nos ensina mais uma vez, mediante a Tua palavra. Assim eu te peço, ó Deus, muito grato por cada querido irmão, cada querida pessoa aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos então ao finalzinho, na verdade, ao término da vida de alguém que estava pronta. Sara estava pronta para o fim da sua vida. A nossa querida Sara, esposa de Abraão, termina a sua vida aqui no capítulo 23. Na verdade, o capítulo 23 apenas comunica que ela havia morrido. Não há nenhuma descrição bíblica dos momentos que... não há nenhum registro da morte, do momento da morte de Sara. O que vemos aqui é uma comunicação de que Sara morreu. Isso aconteceu seguramente nessa transição entre o sacrifício de Isaac, quando Abraão leva Isaac ao monte e desce depois e chega em casa, e naturalmente toda a alegria de ver a promessa cumprida do Senhor Jesus, já se cumprindo e a fé renovada. Passa alguns versículos ainda do capítulo 22, passam, que falam sobre a descendência, a família direta de Abraão, e logo depois surge uma comunicação, dizendo que Sara viveu 127 anos, morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Nós vamos ver então como foi o funeral da nossa querida Sara, como foram os preparativos para o enterro de Sara. Quando a gente pensa em funeral, e eu usei esse verso que vamos ler aqui de Provérbios, em outra circunstância, um dia dessa semana, a gente fala em funeral, parece que dá um certo ar sombrio, né, na nossa conversa, mas não é bem assim que Salomão, em Provérbios, coloca o contexto de um velório. Ele diz no capítulo 7 de Eclesiastes, falei Provérbios, né? Eclesiastes, capítulo 7, verso 2, diz que é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Essa chamada do velhinho Salomão, lá em Eclesiastes, muito experiente, já olhando para trás e vendo um monte de besteiras já feitas, mas um monte também de atitudes onde Deus o deu sabedoria, graça e coragem para tomar uma série de decisões. Depois de todos os provérbios terem sido escritos, agora o velhinho Salomão testemunha algo de uma forma surpreendente. Ele provoca uma reflexão. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos, e os vivos devem levar isso a sério. Você já percebeu quando está tudo bem, as coisas andando favoravelmente, todo mundo rindo, batendo palmas e celebrando? Aí é que a gente não lembra mesmo do encontro com o Senhor Jesus nos ares, ou muito menos se estamos prontos para a morte. Como se fôssemos eternos. Mas nada melhor do que um funeral, para nós pensarmos em eternidade. Nada melhor do que um funeral para pensarmos sobre a nossa vida, passada, presente e futura. Um funeral nos leva a uma reflexão, a ver o que eu deixei de fazer, ou o que eu fiz de forma equivocada,
Decisões que eu me arrependo, mas já fiz. E agora preciso apenas pedir perdão e mudar. Ou obstinadamente acreditar que nada aconteceu e viver feito um louco, desvairado. Como se fosse eterno. Mas, sem dúvida, o ambiente do funeral nos faz refletir. Por isso que aqui o texto termina com uma chamada aos vivos. Os vivos devem levar isso a sério. Eu creio que este é o momento de Abraão. Abraão está muito mais maduro. O processo de treinamento do pai da fé, né? Ou o pai da fé em treinamento, eu creio que se completou e ele está começando talvez aqui uma pós-graduação. Mas nós sabemos que não foi simples ou fácil todo esse processo. Mas hoje, em particular, nós vamos falar não somente da morte, mas também da vida dessa mulher espetacular. Interessante que Sara, em todo o contexto, desde o capítulo 11 que nós estamos falando de Sara, parece que ela está no segundo plano em relação a Abraão, e aqui no texto de 20 versículos, somente 2 versículos mencionam a morte de Sara. Os outros 18 é Abraão numa outra situação, preparando o velório. Mas nem no momento da morte, Sara ganha um capítulo inteiro. De 20 versículos, ela ganha 2. Mas foi uma mulher espetacular. Por outro lado, também, ao falar do funeral de Sara, nos traz uma certa tristeza, porque nós temos acompanhado Sara já há muitas semanas. Nossa companheira de jornada desde o capítulo 11, como já disse. A gente já conhece tão bem Sara. Agora, 13 capítulos depois, acho que Sara já é nossa irmã querida. Já temos alguma afinidade com Sara. Mas o fato é que depois de 127 anos de altos e baixos, não foi tudo bem o tempo todo na vida de Sara, nós sabemos. Depois de 127 anos de sucessos e fracassos, bons e maus momentos, Sara falece. Mas Sara estava pronta para isso. Sara estava pronta. E essa é a pergunta que nós começamos lá no primeiro slide. Você está pronto? Você está pronta? Sara é elogiada no Novo Testamento por causa da sua fé, que é dita como inabalável. Diz assim, em Hebreus capítulo 11, verso 11. Pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. A Bíblia apresenta Sara como uma mulher de fé, porque ela considerou aquele que fez a promessa confiável. É por aqui que nós podemos chegar, ou que eu espero que nós, ao final da mensagem, possamos também dizer, não, eu estou pronto. Não porque você se tornou um campeão da fé, não é porque você definitivamente é considerado uma pessoa de fé, porque você considerou fiel aquele que te fez as promessas sobre a sua salvação. Vamos ler os versos do 1 ao 20 do capítulo 23, depois comentar alguma coisa. Diz assim, vamos ler de 2 em 2? Eu vou ler os 2 primeiros, um irmão fica de pé, lê mais 2, outro irmão fica de pé, lê mais 2, só que faça isso de forma bem alta e rapidinha. Vou ler os 2 primeiros. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arbá, que é Hebrom, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Alguém, por favor.
Ok, muito obrigado. O texto, meus irmãos, está nos dando, talvez numa primeira lida você não perceba, mas depois, se você fizer uma segunda, uma terceira leitura, você vai conseguir identificar o que eu vou dizer a você agora de uma tensão. Há uma tensão aqui nesse texto curiosa, que nós todos enfrentamos, e eu creio que Abraão estava enfrentando intensamente. A Bíblia nos chama de herdeiros de Deus, a Bíblia nos chama de cidadãos do céu, de filhos do rei, e ao mesmo tempo nós encontramos aqui na nossa vida, nesta terra, menosprezo, desrespeito, ofensas, ridicularizações, e como diz aqui no contexto de Abraão, ele diz que eu sou nesta terra peregrino e forasteiro. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui, eu não moro aqui. É uma tensão, e nós vemos paradoxos aqui nesse texto, nesse contexto, que eu vou levantar dois aqui, paradoxos, ou duas contradições. Duas contradições aqui, no caso, são coisas que deveriam andar bem uma ao lado da outra, mas existem momentos que elas entram em conflito. A primeira delas é a seguinte: um filho de Deus, um crente no Senhor Jesus, ele sofre a morte física, normalmente antes de dispor ou usufruir de um monte de promessas espirituais que foram feitas para ele, para nós. Muitas das promessas que foram feitas para nós, nós morremos antes, sem tê-la desfrutado, ou tê-las. E um segundo paradoxo que a gente vê aqui: um crente, um filho de Deus, ele sofre como peregrino na terra, sendo cidadão do céu. A Bíblia nos diz que nós somos cidadãos dos céus. Mas a gente passa por uns apertos aqui estranhos, nós estamos aqui ainda, né? Então são tensões que esse texto ele vai, à medida que formos lendo aqui e comentando, você vai perceber que essas coisas existem. Nós experimentamos, nós vivenciamos esses paradigmas ou paradoxos, só que nós não pensamos na verdade, né? A gente não faz essa correlação. No primeiro momento, então, eu falei que um filho de Deus, ele sofre, ele passa pela morte, antes de tomar posse das promessas. É o que estamos vendo nos versos 1 e 2 desse trecho. Vemos que a nossa querida Sara, ela viveu os seus 127 anos, e há uma curiosidade bíblica aqui muito interessante: é a única mulher na Bíblia que tem a sua idade mencionada na morte, ou a sua idade de morte, sua idade de morte mencionada. Agora foi, né? Não existe nenhuma outra mulher mencionada assim nas Escrituras. E ela viveu uma boa parte da sua vida, ela esperou firmemente pela fé, desfrutar das promessas do Senhor, mas ao mesmo tempo, durante parte desse período que ela espera pelas promessas do Senhor, ela fracassou na fé, com as suas manobras, lembram? Com as suas tentativas de ajudar Deus, com as suas crises de ira. Vimos isso no decorrer dos capítulos. Mas pela graça de Deus, ela, nos últimos 37 anos, que essa é a idade provável de Isaac aqui no momento da morte de Sara, ela, sem dúvida alguma, ela viu pelo menos o cumprimento dessa primeira promessa, de que ela teria um filho fruto de uma intervenção divina, porque ela era uma mulher estéril, Deus daria esse filho a ela. Ela viu, então, o cumprimento pelo menos desta promessa, depois de 37 anos dessa promessa ter sido feita. No entanto, ela morreu. E ela morreu sem o cumprimento de toda a promessa que Deus havia feito a Abraão, que a envolvia profundamente e intensamente. Deus havia prometido a ela e a Abraão que eles seriam pais de uma enorme nação. Mas em vida, ela não viu isso, pelo contrário. Ela morre e só tem um filho. Nesse período, e nem sequer viu a namorada do filho. Nem sequer fez lá um bolinho para receber a namorada do filho para tomar lá um cafezinho da tarde. Ela morre nesse contexto. Deus havia prometido dar a terra, então, prometida, mas até agora o máximo que eles têm é um tanquezinho de água em Berseba.
são herdeiros de toda a Canaã, mas até o momento eles só têm um poço de água que lhes foi cedido ainda, apesar de muita riqueza que Abraão tinha, em Berseba. Deus tinha prometido que todas as nações da terra seriam abençoadas, as famílias seriam abençoadas a partir da descendência de Abraão e Sara, e até agora o que nós vimos, a família de Abraão e Sara só causou vexame. Vimos o que aconteceu lá no Egito, a vergonha que Abraão passou quando entrega a sua mulher como irmã, e repete 25 anos depois a mesma bobagem lá em Gerar com Abimeleque. Vimos isso? Estão lembrados? Então, estou querendo ver ainda onde é que estão as famílias abençoadas da terra a partir deles, porque, na verdade, a própria família deles agora, até o momento, deu mais vexame do que propriamente grandes coisas como aqueles que seriam, a partir deles viriam tantas bênçãos. E a pergunta que fica é a seguinte: pastor, o que aconteceu com a promessa? Não tem uma promessa? Claro que tem. A resposta foi dada pelos patriarcas durante a vida deles, uma vida pela fé. Isso está descrito lá no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 13, que diz: todos estes viveram pela fé, estes e os que vieram a partir de Abraão e Isaque, pela fé, porque estavam desfrutando também, as promessas foram feitas para Abraão e Sara, se cumpririam durante o tempo. Mas todos esses aqui, em particular, nossos queridos Abraão e Sara, viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido. Viram de longe a ideia de creram, sem exatamente estar desfrutando oficialmente disso, ou literalmente disso. E de longe os saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Essa chamada, esse texto faz um paralelo muito forte à nossa posição hoje. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo nos diz que nós não somos deste mundo, nós somos cidadãos dos céus, somos embaixadores de Cristo aqui. Neste mundo, nós também, a Bíblia nos coloca aqui como peregrinos, estrangeiros e peregrinos, porque a nossa cidadania é celestial. Porém, estamos aqui, com os pés aqui. Mas nós cremos, ou pelo menos deveríamos crer, nas promessas de Deus quanto a tudo que Deus tem nos prometido, quanto à eternidade, perdão de pecados, privilégio de estarmos com Ele em breve, para sempre, presença do Espírito Santo, o Consolador, a habitação do Espírito Santo. Tudo isso são promessas que nós já desfrutamos, mas ainda estamos aqui como peregrinos. Nós vimos a vida de Sara aí para fazer jus, para tentar equilibrar um pouquinho esse momento que é tido, o título desse capítulo, inclusive, é a morte de Sara, mas em vez de falar o texto, descrever um pouco todo o sepultamento que nós vamos, né? Nós vemos ali, quando eu estou ministrando em algum sepultamento, nós fazemos menção, lembrança dos momentos da vida, geralmente os bons, né? Não falamos dos maus não, porque não é muito bom, mas dos bons momentos da vida daquela pessoa que faleceu, né? Principalmente no contexto de uma pessoa em Cristo. Então, para dar uma equilibrada nesse capítulo 23, que só de 20 versículos, só deixa 2, para falar sobre a morte de Sara, deixa eu fazer aqui um rápido apanhado dos altos, mas também dos baixos momentos da vida de Sara e um pouquinho também de Abrão aqui. No capítulo 11 de Gênesis, nos versos 29 a 30, nós vemos que Sarai era uma mulher estéril, não tinha filhos. O texto vai enfatizar muito firmemente que ela tinha, no alto dos seus 90 anos, ela era uma mulher estéril e sem filhos, e com um certo desprestígio dentro de uma sociedade onde a mulher que não tinha filhos era tida como alguém que não deu certo, uma mulher que não funcionou dentro da cultura da época. Então era um momento delicado, situação difícil para Sara, e devia ser uma gatona, lembra? Devia ser lindona. Tudo isso, perceba mais uma vez as contradições, os paradoxos, não é?
Lá em Gênesis 12, nos versos 1 a 3, chega lá seu marido Abraão, avisando que a família ia se mudar. Olha, gente, nós vamos nos mudar, hein? Aí a mulher pergunta, para onde, Abraão? Sei não. Basicamente é o que ele responde. Aí elas dizem, ou ela diz para Abraão, por quê? Por que nós vamos nos mudar então? Porque uma voz falou comigo. Resposta de Abraão. E saíram, deixaram tudo, toda aquela situação estável lá de Ur, uma cidade muito agradável, sofisticada, luxuosa, saíram para viver em tendas. Saíram para viver como nômades. Depois, no capítulo 12, ainda nos versos 10 a 20, chega-se a um momento delicado. Nada deu certo. A situação está tensa. A fome na terra prometida, eles chegaram na terra, então, que Deus mandou que eles estivessem. Havia fome e eles, no momento de desespero da parte de Abraão, desce para o Egito em vez de ficar ali. Em vez de parar ali e esperar no Senhor, ele desce para o Egito, só que lá no Egito o maridão fica apavorado e entrega a mulher, então, como sua irmã, a uma situação difícil lá dentro do harém do faraó. Isso levou a uma humilhação muito grande, inclusive o faraó humilhou tremendamente Abraão como homem que Deus colocou ali. Aí depois vem no Gênesis 16, depois de anos de esterilidade, no momento fraco na fé, desanimada, Sarai pisa na bola tremendamente, dá o seu jeitinho, pegando lá a sua empregada, a sua secretária, entregando como esposa para o seu marido. E a coisa complica ainda mais, porque Abraão topou. Não é? Então, um momento frágil, fraco, ruim na vida espiritual desse casal. Isso gerou brigas, gerou tensões, uma série de problemas que vão bater lá na frente, que a gente vai chegar já. Lá em Gênesis 18, dois homens inicialmente estranhos, mas eram seres celestiais, anjos do Senhor, aparecem, visitam aquele casal e prometem aquilo que é impossível aos olhos deles, que seria Sara, no alto dos seus 90 anos, seguramente depois da sua menopausa, ainda ter filhos. Situação delicada. Aí o que Sara faz? Dá uma boa risada na cara dos anjos. Vocês estão brincando, eu estou com 90 anos. Vocês estão rindo, ou melhor, eu estou rindo de vocês, vocês estão me contando uma piada. E os anjos repreendem seriamente Sara. Lá em Gênesis 20, nesse ambiente, num contexto até de alegria, mais uma vez a família viaja, só que mais uma vez Abraão pisa na bola e entrega a sua mulher a um outro rei pagão, e ela vai parar de novo no harém desse rei pagão, o rei Abimeleque, região dos filisteus. E só não aconteceu nada porque Deus realmente impediu, de forma soberana, que algo mais terrível acontecesse com Sara, porque ela estava bem no período que ela deveria engravidar para poder ter Isaque. E Deus livrou, impediu que ela tivesse qualquer tipo de problema de relacionamento com Abimeleque, por fazer parte do harém de Abimeleque. Nós sabemos dos desdobramentos disso. No capítulo 21, finalmente, então, o grande sonho é realizado, nasce nosso querido Isaque, e agora Sara ri de alegria. E foi um sorriso muito, muito profundo, de muito da alma, uma alegria muito profunda de Sara, mas havia um problemão familiar para ser resolvido, que era o fato de ter Agar, um filho de Abraão chamado Ismael. E nos momentos bastante tristes do texto, Agar e Ismael são mandados embora, rachando a família, mas ao mesmo tempo protegendo a família que estava debaixo de promessa. O fato é que com tanta coisa ainda por acontecer, já acontecida, mas tanta coisa por acontecer, Sara morre. O texto nós vemos no verso 2 que Abraão lamenta e chora. Irmãos, desde o capítulo 11, quando começamos a ver a menção de Sara, nós não vimos até lá no começo, quando o faraó está com a sua esposa por um ano no seu harém,
Nós vemos até que há uma certa inquietação em alguns momentos de Abraão, no texto que vimos lá no começo, mas eu não vi Abraão chorando nem lamentando por ninguém. Não é? Se você olhar direitinho, nós não vimos nenhuma menção a uma tristeza profunda de Abraão. Nós vimos Abraão tenso no contexto de subindo as montanhas lá em Moriá para levar Isaque, mas o que nós vemos também é lá atrás Abraão orando pelo seu irmão Ló, intercedendo a Deus para que Ló não ficasse com a sua família lá em Sodoma e Gomorra, mas você não vê uma oração, que pode ser que tenha tido, não estava no texto explícito, mas não vemos no texto Abraão orando e gemendo por Isaque, quando Deus diz que Isaque seria levado como cordeiro para o sacrifício. E aqui não, aqui é uma menção nova sobre as emoções de Abraão. Abraão agora ele está profundamente íntimo, próximo, experimentado da sua linda mulher, Sara. Ele lamenta profundamente. Essa expressão lamento no Antigo Testamento é de um quebrantamento muito profundo de alma. É que ele está muito, realmente muito sentido. E também chora. Por isso, diz o texto, pela perda de sua esposa. Mas eu creio que uma boa parte desse lamento de Abraão é porque ele está imaginando um monte de coisas que estão por vir e Sara não vai ver. Sara não vai ver simplesmente o casamento do seu único filho. Sara não vai ver seus netos. Certamente ele está com isso na cabeça. Sara não vai ver sua descendência crescendo na terra prometida. Agora imagine você o lamento também de Isaque. Imagine a tristeza de Isaque. Durante 37 anos, a sua mãe seguramente foi muito próxima dele, talvez a sua heroína. Lá no capítulo 24, no verso 67, nós vemos que Isaque passa 3 anos lamentando, provavelmente muito profundamente ainda sentido com a morte de Sara, porque Rebeca vai consolá-lo da perda da sua mãe, 3 anos depois, lá no versículo 26 do capítulo 24. Ele passa praticamente 3 anos, provavelmente num profundo lamento, até ser consolado pela sua, então, esposa, Rebeca. Vamos ver melhor isso semana que vem. Mas a morte de Sara foi duríssima para Abraão e para Isaque, certamente. Mas aqui eu quero que a gente pare e faça um paralelo. A morte do crente, a morte dos fiéis servos do Senhor também são duras para Deus. Deus lamenta a morte dos seus. Deus se entristece com a morte dos seus. Salmo 116, verso 15, diz que o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. A palavra pesar aqui significa custo. É caro para Deus, é custoso para Deus a morte de um crente. É algo de grande valor, talvez seja a ideia melhor. Deus, certamente como Pai, Ele experimentou as dores da perda do seu filho, seu único filho. Ele sabe muito bem o que é essa dor da perda. A Bíblia diz que Deus é vida. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. É claro que sabemos que na morte a pessoa, o crente no Senhor Jesus, ele estará com Cristo, com Deus para sempre. Mas é importante a gente trazer para essa realidade visível e material, porque Cristo foi uma manifestação física de Deus e com corpo como o nosso. E essa analogia de filho e pai que vemos na Bíblia, na relação Deus e cada um de nós e o seu próprio Filho Jesus, é para nos dar a ideia de que Deus se compadece também das nossas dores. O próprio Jesus diz lá em Hebreus, como supremo sumo sacerdote, ele era perfeitamente capaz de compadecer-se das nossas fraquezas, porque ele também sofreu tremendamente por nós até a consumação na cruz. A Bíblia diz que Jesus veio para que nós tivéssemos vida em abundância, a ideia de muita vida, não pouca vida. Aqui também nós podemos fazer uma ilustração à ideia de vida eterna, mas também de vida física, vivêssemos bem. O Senhor tem também desejo que nós o representemos dignamente e
longe, não vai sair, a conjugação verbal não entrou aqui. De forma longeva. Lonja. Entenderam? Deus se interessa que nós vivamos muito. Tão mais simples, né? Não veio a conjugação aqui certa. Irmãos, morte é contra a natureza de Deus. Deus não nos criou para morrer, não. Foi o pecado que nos levou a experimentar esta perda da convivência física entre nós. Foi a porcaria do pecado que gerou essa dor que a morte impõe. Então não é, de forma alguma, morte é contra a natureza de Deus. Jesus se submeteu à morte exatamente para nos livrar da morte eterna, da eternidade sem Deus, daquela segunda morte que vemos lá em Apocalipse 20, verso 6. O fato é que a morte não é o final das promessas de Deus para um salvo por Jesus Cristo. Para um crente em Jesus Cristo, a morte não é o fim das promessas. É lógico que, como pessoas mortais, nós estamos totalmente sujeitos à morte e não ver um monte de sonhos que a gente tem. Não conseguir realizar um monte de desejos e sonhos. Isso é normal, como pessoas mortais. E esse é o paradoxo da vida. Nós temos a vida eterna, mas vamos morrer. Não é um paradoxo? Falei sobre isso semana passada ou retrasada, né? Desses paradoxos da vida cristã. É uma verdade. Sabemos que Deus há de completar em nós a boa obra que Ele mesmo começou, mas talvez não seja aqui. Você vê isso lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. Talvez essa boa obra se complete quando estivermos para sempre com Ele no céu. É possível. Sabemos que seremos como Ele é, mas provavelmente só na eternidade. Depois você vê lá em 1 João 3,2, quando nós o veremos face a face. Irmãos, para mim isso aqui sintetiza, e mais 2 versículos que eu vou citar aqui daqui a pouco, o que é o viver pela fé. As pessoas gostam muito de dizer que viver pela fé é ir para a Amazônia, né, ir lá no meio lá dos ribeirinhos com os índios, ir para a China, ir para cá. Não, isso é viver pela fé. Ser missionário para poder, com pouco dinheiro, eu vou lá para o outro lado do mundo pregar o Evangelho. Eu acho que isso também é convicção da sua fé. Mas eu creio que viver pela fé, irmãos, vai muito dentro do que eu disse aqui agora. É saber que eu tenho a vida eterna, mas que eu vou morrer. Quer ver mais o que é viver pela fé? Viver pela fé é a gente crer, apesar dessas contradições, que nós somos seres celestiais. A Bíblia nos diz que nós somos pessoas que vão crer, que creem em Jesus, têm a vida eterna. Mas ainda somos pessoas mortais. Vivemos num mundo terreno, mas cheios de esperança de cada uma das promessas do Senhor se cumprir na nossa vida, mesmo depois da morte física. Isso eu entendo que seja um viver pela fé. Quer ver? Olha o que diz lá em João, capítulo 11, verso 25 e 26, a fala de Jesus quanto a Lázaro. Vamos ler juntos? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, e todo que vive e crê em mim, não morrerá. Não disse que não vai morrer mais. Diz que não morrerá eternamente. Quer viver pela fé? Creia nisso. Isso é viver com e pela fé. Quer mais um pouquinho? A 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 a 14. Olha como a vitória sobre a morte é prometida aqui. Vamos ler juntos. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, os que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu,
cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Aí na sequência vamos ver que aqueles que já dormiram serão, terão seus corpos transformados e nós estaremos juntamente com eles em glória e tal. Quer viver pela fé? Creia nisso. Em vez de ficar tentando materializar a sua fé, que isso é paganismo. Você quer viver pela fé? Creia que é Deus que está dizendo isso. Eu não vi as promessas ainda, mas eu creio que aquele que prometeu é fiel. Por isso que Sara estava preparada para morrer. Porque ela creu que aquele que prometeu é fiel. Posso morrer, eu creio que as suas promessas se cumprirão. Estava prontinha para morrer. Você está pronto para morrer, meu irmão? Você está pronto? Você crê que as promessas do Senhor, ainda que vocês não as tenham visto ainda cumpridas, você crê que aquele que prometeu é fiel? Você tem paz do Senhor para morrer agora com o Senhor e no Senhor? Por isso que Sara estava pronta. Isso é viver pela fé. Não ficar fazendo um exibicionismo de fé. Mas isso é um viver na fé, pela fé, nas Escrituras, na palavra de Deus. Mas tem um outro paradoxo. O primeiro é esse que nós falamos, né? O Filho de Deus, ele sofre a morte, ele passa pela morte antes de ver a série de promessas cumpridas. O segundo é que o Filho de Deus, ele sofre. Ele sofre como peregrino nessa vida, vivendo nesse mundo, na terra. E ele sofre como cidadão do céu. E aí começa um discurso longo que vai dos versos 3 até o 18 do nosso texto. Esse texto é um longo processo de negociação que acontece aqui entre Abraão, os moradores da terra, Efrom, que era um hitita antigo, que provavelmente não conhecia, Abraão não o conhecia, mas Efrom conhecia a fama de Abraão por causa do Deus de Abraão. Há um vínculo de muito respeito dos hititas com Abraão, você vê isso no texto. E respeito de Abraão também com os hititas, que toda vez que ele vai para a negociação, o texto diz que ele se curva diante de Efrom, que era mais ou menos um patriarca dos hititas ali. Tudo para comprar um pedaço de terra naquela região onde estava Abraão. Para a gente entender um pouquinho melhor essa passagem, deixa eu dar uma recuperada, deixa eu dar uma relembrada. Abraão é herdeiro de Deus. Amém? Todo mundo lembra disso. É o herdeiro da promessa, beleza. Ele tem as promessas daquela terra toda, daquela região toda ali, por promessa, é dele. Só que essa assinatura dessa escritura foi feita no cartório celestial. É uma coisa que Efrom e os hititas não sabem. Foi assinada por Deus no céu, e aqui há mais uma vez um outro paradoxo estranho. É que o líder do MST da época, que é o Efrom, ocupou ali a terra, botou o povo dele lá e disse: é meu. E literalmente, dentro da cultura dos hititas, Abraão é um estrangeiro, um forasteiro que não tem direito a terras. Mas ele sabe que, espiritualmente falando, Deus já deu aquelas terras para ele. Ele está com os pés na terra. Mas os ocupantes e proprietários legais, por questões de ocupação, são os hititas. É uma situação tensa e uma tremenda de uma negociação que eles estão aqui. Tanto é que no versículo 4, ele diz: eu sou apenas um estrangeiro entre vocês. Abraão, honestamente, sabe das leis do contexto ali, e ele não quer atropelar, não vai dizer: não, pode me dar, porque eu sou o meu Deus é aquele que vocês viram lá botando para quebrar lá, quando eu invadi lá venci lá as tropas de Quedorlaomer, lembram? Aquelas 5 cidades lá de cima do norte. Olha o meu Deus, hein? Ele é brabo, hein? Foi aquele que mandou lá o bode, como é que é o cordeiro? O carneiro? Bode? Quando eu estava lá em cima para sacrificar lá o Isaac, ele me mandou um cordeiro lá, um carneiro, hein? É aquele, hein? Ele não faz isso, não. Ele chega diante de Efrom e diz assim: eu estou na tua terra, eu sou um peregrino, eu sou um nômade, eu estou aqui como estrangeiro, pedindo que você me
conceda o direito de ter um pedaço de terra. O texto, algumas expressões aqui no texto vão parecer que a ideia é que Efron não queria dar terras para ele por questões legais, mas por um respeito muito grande que Efron e os hititas têm por Abraão. Dizem, olha, pode usar as terras que você quiser, nossa, mas eu te dou ali uma sepultura para que você possa enterrar Sara, fica ali para você, não tem problema não. Por 2 vezes, Abraão curva-se diante de Efron e diz, olha, obrigado, mas eu não quero assim não. Eu quero comprar. Eu quero ter a posse, o direito dessas terras. E eu quero ali, eu quero aquela caverna de Macpelá. Eu quero aquela ali de baixo, que faz divisa entre Berseba e o território do lado de cá que nós estamos. Eu quero aquela. E fica uma situação meio tensa, porque havia também todo um contexto de impostos pela lei dos hititas. Se você tem terras, você tem que ser considerado um cidadão local, para que você possa pagar os impostos sobre a terra. Aí vai Efron e põe um preço lá em cima, 400 ciclos de prata, supervalorizou o terreno dele. Mas nós vimos que Abraão vem juntando riquezas com as lambanças que ele fez lá com Abimeleque e lá com Faraó, vem juntando uma grana, não vem? Ele deu tudo o dinheiro que o cara pediu, não tem uma cochichada aqui, ó, não dá para quebrar um pouquinho, ele pega os 400 ciclos de prata e dá, na mesma hora. Eu não quero um local emprestado, eu quero um local para desfrutar, ainda que seja ainda neste momento pagando, mas como cidadão do céu, eu quero ter o privilégio de estar nesta terra que, por promessa, ele não disse isso para Efron, né? Mas certamente devia estar na cabeça dele. Por promessa já é minha, mas enquanto isso, eu vou comprar e já vou desfrutar disso em vida. Mesmo que estivesse ali enterrando sua querida Sara. Ele queria literalmente, foi um ato de fé a compra daquelas terras. Foi um ato simbólico, sem dúvida, mas foi um ato de fé porque ele cria que um dia aquela terra toda seria dele e a sua descendência seria também enterrada ali, naquele local que já era, divinamente falando, já era um local que ele havia recebido por herança. Ele não queria uma sepultura emprestada, ele queria um memorial. Ele queria que ali ficasse representado que ele creu que o Deus que prometeu é fiel. E ele então compra, ele paga pelaquela terra. Eu acho isso muito bacana, irmãos, porque a caverna de Macpelá, essa região de Macpelá, ela está até hoje lá, até ficou bonitinho, né? Lógico, isso já virou uma mesquita de Ibrahim. Os muçulmanos já tomaram aquele lugar da mesma forma que o templo em Jerusalém. Já tem uma mesquita enorme colocada sobre o local ali onde foi sepultado Sara, Abraão, Isaac, Jacó, Lia, Rebeca, essa turma toda. Foram todos sepultados ali. E há uma construção grande naquele lugar, e lá dentro o ponto onde julga-se ser o local próprio para o sepultamento daquelas pessoas, mas tudo isso tem uma representatividade muito especial, porque Abraão creu, e simbolicamente ele comprou aquela terra para dizer, olha, nós já estamos aqui, eu creio nas promessas daquele que prometeu, que fez, que é fiel àquele que prometeu isso para mim. O fato é que Abraão, ele queria o direito de ser também proprietário, já que ele espiritualmente já era, ele queria também um título de propriedade terreno, vamos dizer assim. O texto em Hebreus capítulo 11, nos versos 14 a 16, dizem assim, os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. A ideia aqui é muito prática. Na verdade, esse texto de Hebreus, ele pega esse acontecimento lá, dessa compra dessa propriedade, simbolicamente, mas sendo um ato tremendamente de fé, porque ali Abraão queria sair da condição de peregrino e ter um local que fosse uma pré-pátria,
buscando incansavelmente, crendo completamente na pátria celestial que estava sendo preparada, que ele cria que eles desfrutariam, que a sua descendência desfrutaria, mas aquele local ali ele queria muito que não fosse apenas um local emprestado, mas fosse um memorial da sua fé. Irmãos, nos faltam memoriais da nossa fé na nossa vida. Nós estamos muito mais tempo para a nossa vida cristã como Tomé do que propriamente como os demais discípulos que andaram com Jesus e mesmo sendo muitas vezes disciplinados por Cristo, sendo chamado a atenção como Pedro, estavam ali, crendo que era Jesus, o Filho de Deus, apesar de todas as instabilidades que muitos tiveram. Passamos tempos demais como Tomé, duvidando que aquele que prometeu é fiel. Gostamos muito mais de ter a nossa fé para que eu possa exercê-la como uma fé realizada. Isso não é fé. Fé não é uma coisa realizada. Fé é a certeza das coisas que eu espero. Uma fé para crer que eu tenho que ver a coisa concreta, isso não é fé. Isso é um fato já consumado. Mas fé, sem dúvida, prática, o viver da fé, é crer que aquele que prometeu é fiel para cumprir, ainda que eu morra antes de ver cumprida a promessa. E foi exatamente isso que Abraão fez. Olha, eu vou me estabelecer, eu sou tecnicamente peregrino, agora eu quero essa terra para não ser mais peregrino, eu estou aqui. E creio que isso aqui é só o começo, porque a pátria que está por vir, a pátria celestial, é muito mais preciosa do que essa terra tem para me dar. Quem dera vivêssemos mais tempo com memoriais à nossa fé. Precisamos investir mais tempo em ter memoriais espirituais que testemunham da nossa fé, tanto para o presente quanto para aqueles que virão depois de nós. O que as pessoas que vão vir depois de você, meu querido irmão, vão dizer a respeito da sua fé? Que memorial da fé você vai deixar estabelecido? Onde está a sua capela de Macpelá na sua vida cristã? Eu quero finalizar com 3 aplicações bem práticas. Primeira delas, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Irmãos, é por verdades como essa aqui, é que nós temos essa aqui, o crente no Senhor Jesus genuíno, aquele que testemunha a tempo e fora de tempo, de que é um cidadão do céu, que crê em Jesus e vive como tal, sem dúvida alguma, esse tipo de pessoa, o mundo ridiculariza, o mundo se desfaz, o mundo não tem nenhum tipo de prazer em conviver com alguém que diz, na verdade estamos muito mais para loucos do que para sãos, né? Na perspectiva do mundo, você dizer que eu sou cidadão, estou no mundo, mas não sou desse mundo. Era o momento, era a situação de Abraão, o Abraão velhinho e maduro. Mas nós que cremos no Senhor Jesus, temos essa esperança. Nós aguardamos pela fé um futuro glorioso, e não é porque a Dilma vai sair e o PT vai sair do governo, não. É porque a nossa pátria não está aqui, nossa pátria é celestial. Você crê nisso? É por isso que esse texto é tão importante. Jesus diz assim, vamos ler juntos? Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Irmão, as pessoas que te conhecem podem afirmar que você não é deste mundo? Te chamam de ET? Talvez por outros motivos, né? Mas você é visto como um cidadão do céu, meu irmão? Tuas decisões, tuas escolhas, teu falar. Tua mulher, teu marido te veem como um cidadão, uma cidadã do céu? Uma segunda aplicação. Somos cidadãos do céu e não da terra. Há um texto muito bacana em Filipenses capítulo 3, versos 20 e 21 sobre isso. Vamos ler juntos. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si mesmo todas as coisas. Uau! A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmão, tua pátria está no céu?
Já percebeu que a gente tem todo tipo de planos para a terra? Um lugar que nós vamos seguramente morrer. A gente espera que demore, mas pode ser que aconteça hoje. Você está pronto? Você crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir todas as suas promessas na sua vida? Isso é o viver pela fé, como cidadão do céu. Sara estava pronta. Não é porque ela era uma campeã da fé, não. Ela cria que aquele que prometeu é fiel. Irmãos, a nossa pátria está nos céus. Isso não é falácia do pastor, não. Isso está na sua Bíblia. Aquele que crê no Senhor Jesus Cristo é um cidadão do céu, com os pés aqui na terra. E que deve buscar incansavelmente viver dignamente na sua pátria, mas buscando incansavelmente a pátria celestial. E para finalizar, eu creio que nós, para quem quer servir a Deus, quem quer realmente servir a Cristo Jesus, não há retorno, irmãos. Não há retorno. Parar com essas coisinhas que a gente faz fica de biquinho. Se você quer servir a Deus genuinamente, seja um crente com a mente nas coisas lá do alto. Seja um cidadão do céu com os pés na terra. Há muitos textos para justificar essa afirmação, mas eu vou usar apenas o de Lucas, capítulo 9. Vamos ler juntos? Quem pôs mão no arado não pode olhar. É uma ilustração. A ideia de que eu comecei a trabalhar no campo, eu comecei a servir a Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu sou salvo por Cristo Jesus, por isso sou um cidadão do céu. Eu estou pronto para ir para o céu, não porque eu sou o campeão da fé, mas porque eu creio que aquele que prometeu que Cristo morreu na cruz pelos meus pecados, ressuscitou e me deu perdão de pecados e a vida eterna, aquele que prometeu isso é fiel. É por isso que eu estou pronto para ir para o céu. E não vou parar de fazer biquinho para as coisas que eu não gosto, que não fizeram bem para mim, ou assim, ou assado. E começar a viver como um cidadão do céu, está com os pés na terra, mas tem a mente nas coisas do céu. O texto termina nos versos 19 e 20 com uma declaração oficial de tudo que aconteceu, né? Uma finalização. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpelá, perto a Manrê, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Irmãos, Abraão agora ele tem um bem terreno na terra prometida. Esse bem terreno que ele tem é um lote no cemitério, mas ele tem. Mas é o início do cumprimento das promessas. Todas as promessas que Deus fez para Abraão, para Sara, que se estenderiam por todas as gerações até hoje. Foi o começo. Na verdade, eu creio que esse momento aqui é um momento que falamos na reunião dos homens quinta-feira, que ficou muito na minha cabeça, tenho repetido em casa. Os homens que estavam na reunião vão lembrar. Um homem humilde é um homem que tem um ego saciado. Estão lembrados? A gente julga humildade por um monte de conceitos humanos e terrenos, né? Mas, biblicamente, vimos aqui no contexto de 1 Coríntios, capítulo 4, versos 3 e 4. Um homem humilde não é o que bate no peito, sou humilde. Não, é um que tem o seu ego saciado. Abraão cria que todas aquelas terras eram dele por promessa. Aquele que prometeu é fiel. Ele conquistou aquela terra com direitos de propriedade, mas era só o começo. E ele esteve plenamente satisfeito. Ele comprou um lotezinho no cemitério. Mas estava em paz e feliz, porque aquele foi o início do cumprimento das promessas que Deus cumpriria plenamente quando o povo voltasse do Egito, ocupando a terra de Canaã. Eles estariam ocupando todos os direitos e privilégios presenciais, físicos daquela ocupação. Mas esse pouquinho aqui já trouxe a Abraão aquela convicção, o Senhor já está cumprindo. Ainda que seja um lote no cemitério. Sabe o que é isso?
aquele Abraão orgulhoso, com medo de morrer lá do começo, ele agora é um homem com ego saciado. Está plenamente suprido pelas promessas do Senhor. Você está suprido pelas promessas do Senhor, irmão? Você está com o seu ego saciado pela palavra de Deus? Ou está cansado de ficar buscando, pulando daqui para lá, e está sempre vazio? Está sempre inconstante? Abraão nos dá um exemplo aqui tremendo de um homem com ego saciado. Está plenamente satisfeito com o início do cumprimento da promessa que Deus lhe permitiu, comprando um lotezinho no cemitério de Hebrom. Pena que Sara não viveu para ver isso. Mas Sara estava pronta. Sara estava prontinha. Ela creu que aquele que prometeu é fiel. Irmãos, vocês vivem, nós vivemos nesse mundo como cidadãos do céu que aguardam a pátria celestial. Vou melhorar essa pergunta. Você lembra que você é um cidadão do céu e vive neste mundo com desejo ou a segurança de que, se você morrer hoje, você tem uma pátria celestial que foi dada para você? A gente não pensa nisso. Na verdade, na UTI a gente vai pensar nisso. Quando estiver entubado lá, cheio de problema, a gente vai pensar. Mas agora, enquanto está achando que está fortão, pois eu quero pedir para você parar com isso. E você ter um ego saciado, a ponto de poder lembrar do céu como um presente de Deus, como um privilégio que te foi dado, não alguma coisa que você teve que conquistar com mérito. Nós somos os pecadores. Jesus é aquele que morreu pelos nossos pecados. Deus é aquele que nos concedeu o privilégio de termos pecados perdoados por Cristo Jesus e podemos ter segurança de que, ainda que morramos, viveremos. Vamos ficar de pé. Você está pronto? Essa foi a pergunta inicial. Você está pronto? A forma de responder esta pergunta é no texto que vimos do verso 13 de Hebreus capítulo 11. Você crê que aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida? Isso é viver pela fé. Isso é viver de uma forma espiritualmente genuína. Não cheia de enfeites ou adereços espirituais, mas com convicções espirituais, convicções de fé. Você está pronto? Queria que você baixasse a sua cabeça e respondesse essa pergunta, você e Deus agora em oração. Eu creio, Senhor, nas tuas promessas, ainda que eu não tenha visto, ainda que eu não tenha desfrutado de todas elas ainda. Talvez um monte de sonhos que eu talvez não veja, mas eu creio que o Deus que prometeu é fiel e cumprirá do teu tempo, seja nesta vida, seja na eternidade contigo. Eu estou pronto porque eu creio no Senhor, não porque eu sou bom, porque eu vim à igreja, porque eu fiz e deixei de fazer. Eu estou pronto porque o Senhor é fiel. O Senhor que fez a promessa é fiel. Deus querido, muito obrigado. Obrigado pela tua palavra, obrigado pela oportunidade tão preciosa que o Senhor nos dá de lembrar, ó Deus, de verdades espirituais tão importantes. Ó Pai, precisamos estar prontos. Precisamos aprender a viver como cidadão do céu, ainda que nossos pés estejam ainda aqui na terra. Precisamos ter esse ego saciado, ó Pai, para parar de achar que o muito é que é o bom. O crer dependentemente do Senhor e na tua palavra que é o bom. Não é a quantidade de coisas que fazemos, mas é o que somos, o que cremos. Ó Pai querido, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor esteja indo de encontro ao coração de cada um aqui, trazendo arrependimento naquilo que for necessário, trazendo confissão de pecados, ó Deus, para aquilo que o Senhor estiver com o teu Espírito convencendo agora do pecado. Ajuda-nos a sair daqui prontos, ó Deus, como Sara está. Se for o caso, ó Deus, de sermos levados hoje
que possamos sair daqui prontos, porque cremos no Senhor e na Tua promessa, cremos no Senhor e na Tua palavra, cremos no Deus bom e justo que Tu és, na Tua santidade, na Tua perfeição. Cremos que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, para que tenhamos perdão de pecados e vida eterna contigo. Ó Deus querido, o Senhor que prometeu é fiel para cumprir cada uma dessas promessas. Que isso seja o exercício prático da nossa fé. Que isso seja o nosso viver pela fé. Muito obrigado pela vida de cada um. Se alguém aqui, ó Pai, que ainda não tinha ouvido a Tua palavra, do Teu amor, e agora entende que é pecador e precisa render-se a Ti, ó Deus, como um pecador arrependido, crendo que Cristo morreu pelos seus pecados, para que Ele tenha perdão de pecados e vida eterna, que haja essa confissão agora, ó Pai, em cada coração, em cada mente. Se é uma pessoa que é arrependida, rendendo-se aos Teus pés, que haja também salvação, eu clamo em nome do Teu Filho. Muito obrigado, ó Deus. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Dá-nos uma semana em tudo provida, dirigida, guardada pelo Senhor. Ajuda-nos a viver intensamente essa realidade de que somos cidadãos dos céus, ainda que com os pés aqui na terra, que possamos mostrar enquanto estamos aqui a grandeza, a beleza do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim eu te agradeço e te peço, no nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe. Podem sentar. Tenha o seu tempo de oração.